Muito bem. Então, dando sequência aos nossos trabalhos, a gente tem agora o prazer de estar convidando o professor Arnaldo Sala, que é um exímio entendido em números, em análises, que tem colaborado muito conosco no observatório e aceitou esse desafio de dar uma espiada no trabalho e fazer algumas observações. A gente agradece antecipadamente o Arnaldo e passa imediatamente a palavra. Tem 30 minutos para falar, com algum chorinho a gente deixa uns 35. E um chorão. Que eu gosto de falar, viu, Pedro? Bom dia a todos. É uma satisfação, uma honra poder estar aqui, né? Convite do Observatório, do Pedro, do Álvaro. E, enfim, o trabalho ele é super instigante, então ele é um prazer eu vir aqui comentar um trabalho que, enfim, faz parte um pouco do nosso cotidiano de desafios na Secretaria da Saúde e que a gente está sempre correndo atrás dos indicadores, né? Então, e a gente nunca fica satisfeito com eles, né? E nunca fica satisfeito também com o que eles revelam, né? O que traz para a gente sempre problemas novos, né? Então eu acho que a gente tem um trabalho como esse que foi apresentado aqui, né, pelo Rodrigo, e é sempre um momento de a gente aproveitar, né, não só para comentar o próprio trabalho, mas para comentar um pouco os nossos próprios dilemas, questões, desafios, que eu acho que é para isso que esse trabalho, quer dizer, essa é uma das finalidades desse trabalho, né, poder estar provocando as secretarias municipais, as estaduais e o próprio Ministério, enfim, de que enfim nós temos questões, né, que a gente precisa avançar, nós temos problemas e nós temos ainda algumas áreas assim cinzentas, vamos dizer assim, que a gente não sabe exatamente o que é que a gente vai fazer com elas, né? E eu acho que é importante a gente poder pelo menos mapeá-las, né? Enfim, nós estamos com um problema, a gente não sabe ainda como resolver. Então, para começar, eu vou querer assim focar muito mais no trabalho que vocês apresentaram, porque eu acho que ele traz questões importantes quando a gente vai pensar em monitoramento e em avaliação de programas, projetos ou do próprio SUS de uma forma geral, né? Eu acho que então isso é importante que a gente tenha a possibilidade sempre de estar fazendo monitoramento e avaliação com o máximo de rigor metodológico possível, porque a gente muitas vezes faz assim monitoramentos e avaliações muito rastaqueras, né? E a gente acaba eventualmente, quer dizer, correndo o perigo de ter conclusões equivocadas, né? Então eu acho que tem um trabalho que tem uma metodologia bem explicitada, que segue o roteiro inteirinho e que vai até o fim, né, e faz uma série de considerações, uma série de conclusões, isso enriquece bastante para a gente que é gestor, né? Então acho que essa é uma qualidade do trabalho inestimável. Bom, vocês se debruçaram sobre uma região que é assim cabeluda, né? Região metropolitana de São Paulo, o próprio Arada já falou um pouquinho, né? Enfim, 25% da população do estado de São Paulo e 10% da população brasileira está neste pedaço de território, né, que é maior do que muito país europeu, né, e então só para a gente ter uma ideia da dimensão do problema que a gente está enfrentando, né, e como vocês destacaram, o próprio Jorge também já destacou, tem diferenças importantes, né. Vocês no trabalho aqui apresentado colocaram algumas das diferenças, né, e trouxeram aqui mais algumas que não estavam no trabalho, né, e que mostram exatamente isso, a diferença de cada um dos municípios, né, e a diferença de cada uma das 6 regiões que compõem a região metropolitana. Eu acho que esse pedaço é importante a gente destacar, inclusive para poder estar interpretando depois os resultados. E então a primeira coisa que eu queria um pouco comentar é assim, como é que a gente entende essa diversidade, né? Essa diversidade, ela não é só uma questão de
diferentes estágios de desenvolvimento econômico, de densidade da população, mas também características muito diferentes da organização dos serviços. Né? Porque quando a gente vai estar depois olhando aí os dados de desempenho, acesso, adequação e eficiência, a gente tem mais claro qual é a estrutura de serviços da qual a gente está falando, ela é muito importante, porque essa estrutura também é bastante diversa. A Secretaria de Saúde fez agora recentemente uma avaliação de como é que está a regionalização a partir do ponto de vista das redes regionais de atenção à saúde. Né? Que então, no estado de São Paulo, a gente tem 17 redes, elas foram organizadas e propostas inicialmente com base na oferta e no acesso aos serviços de média e alta complexidade. Então, essa foi um pouco a lógica disso, diferente, por exemplo, da lógica de um outro tipo de regionalização que é adequado para outros propósitos, que, por exemplo, fazer uma regionalização segundo identidade sociocultural e econômica. Então, do ponto de vista de planejamento, de um ponto de vista mais global, como proposto pelo PROEDS, por exemplo, parece mais adequado fazer uma aproximação com esta identidade e não só a partir de uma entidade, de uma estrutura de acesso de serviço, que é uma coisa muito parcial. Mas, de qualquer forma, como a gente está trabalhando com serviços de saúde, vale a pena comentar alguns dos achados que a gente teve aqui em relação à Grande São Paulo. Bom, quando eu pego a região metropolitana inteira, a gente consegue resolver a grande parte das demandas de acesso à média complexidade e à alta complexidade. Mais de 90% a gente consegue resolver no âmbito da Grande São Paulo. Ou seja, a Grande São Paulo ela tem uma autonomia e tem uma capacidade de resolver os problemas dentro do âmbito da própria região. No entanto, quando a gente vai pegar cada uma das 6 regiões, apenas o município de São Paulo mantém esta autossuficiência em termos de média e alta complexidade. Todas as outras 5 regiões perdem bastante. Né? Ou seja, elas não têm capacidade de resolver média e, principalmente, não têm capacidade de resolver a alta complexidade. Né? O que fica um pouquinho melhor, né, nesse quadro é a região do ABC, né, que consegue resolver razoavelmente bem a média complexidade, né, e falha um pouco na alta complexidade. Em compensação, a região de Franco da Rocha, né, que é o norte do estado, quase não tem equipamentos de média complexidade. Então, há uma grande evasão, né, de pessoas para as outras regiões, no caso, principalmente, para o município de São Paulo. Né? Mas a região da Rota dos Bandeirantes, que é a região de Osasco e Barueri, também tem uma grande demanda. A região dos Mananciais, que é a região lá de Itapecerica, também tem um grande afluxo para o município de São Paulo, e do Alto Tietê, né, que é a região de Guarulhos, né, até Mogi das Cruzes, também tem um fluxo grande. Então, isso já traz para a gente uma primeira característica, que eu tenho uma desigualdade na oferta de serviços. Tá? Talvez o único nível de complexidade de serviço que não esteja tão desigual seja o da atenção básica. Né? Quando a gente vai pegar os indicadores da atenção básica, eles são mais ou menos semelhantes em todas essas 6 regiões. Né? Mas quando a gente pega média e alta complexidade, há uma diferença importante. Né? E uma outra questão que vocês sabiamente evitaram, né, porque ela é bem difícil de compreender e de analisar, que é a questão da saúde suplementar, mas precisa ser dito, né, que nós temos no estado de São Paulo, quer dizer, a maior cobertura de saúde suplementar se dá na região metropolitana, né, e quando a gente vai pegar os municípios do ABC, eu encontro, assim, surpreendentemente, mais de 100% de cobertura, né, porque a forma como se calcula isso acaba superpondo
planos empresariais, com planos individuais, etc., acaba dando mais de 100%. Nem por isso todas as pessoas cobertas se utilizam exclusivamente dos equipamentos de saúde suplementar, né? O que cria uma enorme dificuldade para a gente saber se a oferta SUS ela é suficiente ou não, né? Tem um raciocínio que eu considero quase perverso, né? De dizer assim, bom, como eu tenho cobertura no estado de São Paulo de X%, ou em alguma região de X%, então nós vamos fazer o SUS para o 1 menos X, né? Quer dizer, o complemento. Está errado pensar nisso, né? Nós temos que pensar em planejar as ações para a população como um todo, né? E a saúde suplementar ela entra como um a mais para quem quiser pagar, né? E porque é responsabilidade do SUS dar o acesso universal de boa qualidade e com boa resolubilidade, né? Eu precisaria ter um SUS que não dependesse da saúde suplementar, né? Então eu acho que esse é um desafio para as pessoas que trabalham no SUS, né? E, evidentemente, quando a gente vai fazer alguns indicadores de impacto, né, de efetividade, a gente, por exemplo, mortalidade, né, a gente não depende só das ações do SUS, né? A gente depende da resolubilidade, da efetividade e também da saúde suplementar. Então, no caso da Grande São Paulo, alguns desses indicadores, principalmente de mortalidade, sofrem um ruído imenso daquilo que a saúde suplementar está fazendo. E não necessariamente a saúde suplementar fará melhor do que o SUS, né? A gente conhece, então se a gente fizer um levantamento aqui nessa sala, né, a gente vai ter provavelmente vários depoimentos de mazelas do atendimento feito pela saúde suplementar, né, pelos convênios, né? Então a gente tem a percepção de que, enfim, a qualidade da hotelaria é melhor, não sei o que lá, mas na hora do vamos ver, né, o acesso é complicado, os exames complementares são complicados e certamente são os mesmos profissionais que atendem no SUS e atendem nos convênios. Então, em termos de capacidade técnica, a gente está trabalhando são os mesmos profissionais. Então, provavelmente, a gente não tem uma diferença de qualidade substancialmente diferente, né? E, em algumas situações, pode ser até que seja pior. Mas, de qualquer forma, isso é um componente que a gente acaba tendo dificuldade de separar quando a gente está preocupado, enfim, com o sistema público. Então, eu acho que essa caracterização mais refinada do que acontece na Grande São Paulo, eu acho que é importante. Quando a gente pega a matriz toda do PROADES, que é a avaliação de sistemas de saúde, né, a gente tem os 4 componentes que vocês mostraram, né, que é os determinantes de saúde, o outro que agora fugiu o nome, que são as condições de saúde, obrigado. A própria organização dos serviços, a própria organização dos serviços, depois, por fim, o desempenho. Então, a própria proposta inicial do PROADES é eu avaliar o desempenho dos serviços à luz dos outros das outras 3 dimensões, né? E nunca avaliar ela, tratar ela sozinha como se ela fosse independente das outras 3 dimensões, né? Então, eu acho que isso é importante, eu acho que é importante a gente aprofundar essa questão na hora da gente discutir os resultados, porque quando a gente não recupera a organização dos serviços, quando a gente não recupera os determinantes de saúde, né, a gente fica com uma infinidade de interrogações, né? Ficou ruim, por quê? Ficou bom, por quê? Né? Então a gente fica meio sem saber por que melhorou, porque a gente também precisa saber por que melhorou. Né? Porque se melhorou aqui, não melhorou lá, eu preciso aproveitar essa experiência. Mas eu preciso entender melhor qual é o processo, né, para eu poder aproveitar de fato aquilo que a gente obteve avanços. Então eu acho que esta é uma questão, assim, convido vocês a continuarem esse trabalho e agregarem de uma forma melhor toda essa parte das outras dimensões. Eu acho que particularmente a dimensão de
organização dos serviços, né, ela é importante. E tem um pedaço que fica muitas vezes difícil, porque por falta de indicadores disponíveis, né, que é que vocês já chamaram a atenção e que o próprio Jorge também chamou a atenção, né, que são as pessoas que trabalham. Né? Um dos indicadores que vocês estavam apresentando aqui, que vocês estavam depois discutindo, né, o do exame, no caso da meningite bacteriana, né, que vocês chamam a atenção, enfim, o médico não pede porque ele não quer. Né? A gente está recentemente agora com a epidemia da dengue, né? E um dos problemas que a gente tem é exatamente esse. Né? Quer dizer, o médico, apesar de abrir o jornal todo dia e só se falar em dengue, etc., ele esteja na unidade básica, esteja num pronto-socorro, num pronto-atendimento, em qualquer lugar, ele vê uma pessoa com febre, não pede o exame para... Não é o exame sorológico que precisa pedir o hemograma para ver se a plaqueta está baixa, enfim, se aquele cidadão está ou não numa situação de risco. Né? Não pede. Né? Uma parte não pede. Né? E aí, 4 dias depois, chega o camarada sangrando porque as plaquetas estavam baixas. Né? Em choque, etc., vai parar no UTI, etc. Então, esse problema da estrutura de serviços, ela também tem esse componente importante, que é a qualificação e o comportamento dos profissionais que trabalham, e que a gente vai ter mais dificuldade em relação aos indicadores. Esse é um desafio que a gente tem, né? Mas, enfim, não tem dados sistemáticos em bancos, etc. A gente precisa pensar em outras formas de conseguir isso. Evidentemente, esse indicador que aparentemente não diz respeito a isso, como é o do pedido de exame, ele revela também esse comportamento, também revela isso. Ele revela outros problemas, ele revela a dificuldade do laboratório, por exemplo, a não disponibilidade do laboratório, mas ele revela em parte também isso. É que como fica misturado, né, com vários determinantes, a gente fica sem saber se foi porque o médico não quis pedir, né, porque ele, enfim, não está tecnicamente atualizado e preparado, ou se é um problema da dinâmica do trabalho, etc. Então, a gente tem alguma dificuldade de separar essas coisas. Mas, com certeza, a gente sabe que a gente trabalha numa situação de que tem um grau significativo de despreparo dos profissionais para fazer o atendimento. Né? E quanto mais se complica as ações em saúde, né, os profissionais têm que, cada vez mais, ter atualização e reciclagem, educação permanente, e os próprios serviços não têm respondido a isso. Né? Então, a gente quase não vê, nem nos serviços públicos e nem nos serviços privados, conveniados, nenhum movimento de atualização dos profissionais. Né? Eles, por definição, foram formados, né, e o problema são das faculdades de medicina, dos programas de residência médica e da consciência de cada profissional para se atualizar. Né? Como se isto, de fato, acontecesse na maior parte dos casos. Né? Então, eu acho que esta é uma questão importante para a gente estar trabalhando. Aí, algumas questões assim interessantes para comentar dos resultados. Né? Eu vou começar pelo aquele quadro geral, que vocês chamaram de desempenho global. Né? Neste quadro, me chama a atenção, né, que as duas regiões com o pior desempenho global são justamente aquelas que a gente achou, quer dizer, que previamente eu imaginaria que teria o melhor desempenho, que é o município de São Paulo e a região do Grande ABC, né? Porque, enfim, são as regiões em que eu tenho as melhores estruturas assistenciais. Tá? Tanto a atenção básica é razoavelmente bem estruturada nessas duas regiões, como a estrutura hospitalar, pronto-socorro, média e alta complexidade, são também muito bem estruturada perto das outras 4 regiões. Né? No entanto, ela tem o pior desempenho. O que acontece com isso? Né? Então, acho que essa é a primeira questão importante. Aí, quando a gente vai analisar, vocês não apresentaram aqui, mas eu, olhando o documento, né, acho que quem olhou e teve a curiosidade de ver os anexos, né, a primeira
a primeira coisa que eu pensei, né, antes de entrar nos anexos, foi assim: mas é que provavelmente o município de São Paulo e o ABC já estão num patamar bem baixo e eles não conseguem reduzir mais. Né? Porque, enfim, já chegou num nível ótimo, é que nem a história da vacinação tetra. Né? Não tem como melhorar, já está no 100%. Né? Então, todo mundo está ruim, né? Porque não melhorou. Então, ele deixa de ser, quer dizer, quando eu já chego num nível ótimo, ele deixa de ser um indicador importante para avaliar o desempenho do sistema. Eu vou ter que trocar por alguma coisa mais refinada, mais apertada em termos de vacinação. Talvez, ao invés de pegar a vacinação no primeiro ano de vida, pegar a vacinação no segundo ano de vida, né, para a gente ter uma ideia, por exemplo, da evasão, né, do calendário vacinal. Né? E a gente sabe que a gente tem, a partir do segundo ano, progressivas dificuldades. Né? E quando a gente pega a nossa recém-chegada vacina da HPV, né, a dificuldade é ainda maior. Né? Então, talvez a gente precise refinar um pouco esse indicador. Mas, aí, voltando, né, ao município de São Paulo e ao grande ABC, né, ao ABC, quando a gente olha cada um dos indicadores, nem sempre eles estão no nível mais baixo. E, mesmo assim, eles não conseguiram um bom desempenho. Né? O que lança para a gente, enfim, nós vamos ter que procurar outras explicações para o que está acontecendo nessas duas regiões. Né? Então, não é porque eles chegaram num patamar ótimo, né, que eles não conseguiram melhorar os indicadores. É porque eles não conseguiram mesmo. Alguns estavam bons, mas outros não estavam tão bons e não se chegou a melhora. O que acontece nessas duas regiões, né, que tem, então, uma boa estrutura de serviços e, mesmo assim, não conseguiu melhorar. Né? Então, não vou pretender responder aqui, porque, enfim, eu acho que não é o caso, mas eu acho que a gente precisa correr um pouco atrás disso para ver o que é que está acontecendo nessas regiões. Né? Lembrar, né, que na Grande São Paulo como um todo, eu estou trabalhando principalmente com municípios grandes, né, com municípios com mais de 100 mil habitantes. Né? O predomínio são de municípios grandes. Na região do ABC, eu tenho a maior parte dos municípios também grande, embora eu tenha lá Rio Grande da Serra, que é pequenininho, mas eu tenho um conjunto de municípios grandes e ricos. Né? Embora eu fiquei surpreso, né, quando eu vi o PIB per capita, o maior PIB per capita da região dos Bandeirantes, região de Osasco, Barueri, né? E não do ABC e do município de São Paulo. Eu fiquei surpreso, eu achei que era diferente, mas você vê, a própria riqueza não faz... Eu sei que está tudo em alfabeto. Está tudo em alfabeto. Mas então, como há uma iniquidade grande, né, quer dizer, uma concentração grande em um único município, na hora que eu pego a região da Rota dos Bandeirantes, eu tenho uma impressão falsa de que a região toda é mais rica, mas na realidade é o município de Barueri e parte de Carapicuíba, né, que Santana para lá. E não é a realidade da região inteira. Né? Então eu tenho algumas distorções quando eu trabalho com as médias. Né? Então, isso acaba dificultando a gente nas explicações. Então, talvez o convite de, em cada uma das regiões, fazer um tete-a-tete com os gestores seja bastante produtiva, né? Porque vocês vão confrontar os achados com o que tem em cada município. Né? Então, você vai poder, talvez até, vocês vão até conseguir identificar, enfim, o que aquele município fez, né, no sentido de melhorar ou no sentido de piorar os seus indicadores. Porque eu acho que esta coisa mais viva, né, do você chegar ao exame dos processos de gestão em cada um dos municípios, é o que vai poder estar conversando melhor com esses indicadores de desempenho. Né? Porque quando a gente trabalha numa região muito grande, né, com mais de 20 milhões de habitantes, né, a gente acaba tendo essa dificuldade de entender quais são os processos de trabalho de 39 municípios com realidades absolutamente diversas entre eles. Então, eu acho que isto
Acho que isso é importante. E aí, como eu coordeno a área de atenção básica, eu não poderia deixar de comentar, né? Assim, do ponto de vista da atenção básica, como é que esses indicadores revelam alguma coisa? A gente tem uma ideia, para o estado de São Paulo como um todo, né, de que a atenção básica ela tem um perfil razoavelmente heterogêneo, né, sob vários pontos de vista. Né? Primeiro, sob o ponto de vista do modelo assistencial. Né? Eu tenho uma parte que opera segundo a estratégia de saúde da família, uma parte opera no chamado modelo tradicional e a maior parte opera num modelo híbrido. Né? Então tem unidade que é saúde da família e que tem um médico pediatra, clínico, GO junto, ou vice-versa, ou tem uma unidade da família e depois tem uma unidade na região central da cidade que opera de outra forma. Enfim, eu tenho unidades tradicionais com agente comunitário, enfim, eu tenho uma salada completa, né? E que isso não ocorre só aqui em São Paulo, ocorre no Brasil todo, né? E isto, na realidade, não é exatamente um problema. Enfim, é a vida, né, e a forma como os gestores municipais puderam se organizar para fazer a melhor cobertura possível da atenção básica. Né? Mas, de qualquer forma, na hora que a gente vai fazer planejamento de ações, isso cria complicações, porque eu não tenho uma única receita, eu tenho que pensar em várias receitas para cada uma das situações. Eu acho que para o gestor municipal isso também complica. Né, que, em termos de rotatividade, de capacitação, de apropriação do território, né, de poder estar se responsabilizando pelas famílias, isso tudo varia conforme o modelo que eu estou adotando. Né, e a gente tem a percepção de que o modelo da estratégia da família ele tende a ser melhor, né, no sentido de que ele consegue focar no território, pelo menos hipoteticamente, né? Ele consegue focar no território, ele consegue se responsabilizar pelas famílias e conseguiria também fazer a gestão do cuidado, que foi um termo que vocês também levantaram aí, que me chamou a atenção. Na prática, essas coisas acontecem em algumas regiões, em alguns municípios, e não acontecem nos outros. Né? Então, quando a gente vai visitar municípios ou unidades que operam no modelo da estratégia de saúde da família, a gente encontra desde situações como eu estava vendo outro dia, semana passada eu fui visitar uma unidade lá na cidade de Ademar, né? Lindinha. Né? Ela nem era unidade de saúde da família, mas ela estava perfeitamente ancorada no território, tinha agentes que faziam visita nas casas, tinha toda uma estratégia de responsabilização da sua clientela ali da região, tinha coisas que não precisava ter estratégia. Se tivesse estratégia da saúde da família, seria muito mais fácil fazer. Mas conseguia fazer porque, enfim, tinha vontade política do diretor da unidade, vontade política da gestão lá da região. E você vai em outras regiões que tem agente comunitário que vai lá, faz burocraticamente uma visita por mês, pergunta, como está, tudo bem, legal, e vai embora para outra casa e não fica sabendo o que acontece, se tem uma família em alguma situação complicada, de risco em saúde ou risco social, seja lá o que for, né? E não traz, então, para a unidade os problemas daquele território, da população que vive naquele território. Né? E quando não faz isso, ser estratégia de saúde da família não fez a menor diferença. Né? Então a gente tem essas duas situações. Eu não arriscaria dizer o que é mais predominante. Né? Mas a gente sabe que tem uma grande variedade entre aquele extremamente burocrático que não faz nada, que só faz o ritual das visitas, e tem até notícias de que em algumas regiões os agentes comunitários nem querem mais fazer visita, eles querem fazer só o trabalho interno na unidade. Pasmem. Né? Mas isso é uma situação extrema, tá? Isso é exceção à regra. Né? Até uma situação como essa que eu vi a semana passada,
de uma unidade que, mesmo não sendo saúde da família, estava perfeitamente inteirada do território, etc, etc. E até uma das profissionais estava comentando lá um caso que eles tinham conduzido de uma gestante adolescente que não queria gravidez, enfim, como é que eles fizeram todo o trabalho, tanto na unidade básica como na própria casa da gestante, e conseguiram, enfim, contornar toda a situação e levar a um bom termo no final, né? O que mostra a importância, né, da atenção básica estar ancorada no território, estar responsável e ser gestora do cuidado, né? Então, ela ir para a maternidade, ir para um atendimento de alto risco, e voltar a saber o que aconteceu, e não simplesmente encaminhar e falar, olha, vá com Deus e não volte nunca mais, né? Que muitas vezes é essa ideia, né? Vamos nos livrar dos nossos casos, né? Vamos passar para frente, porque eu tenho uma grande demanda, então, quanto mais me livrar das pessoas, melhor, né? Nesse caso, não. Quer dizer, a gestão do cuidado significa que eu nunca vou me livrar dessas pessoas, né? Quer dizer, eu não posso, não devo e não quero, né? Elas são da unidade, elas são responsabilidade dos profissionais o tempo todo. Então, quando a gente vai olhar esses indicadores, né? Então, principalmente os indicadores de efetividade, né? Que eles são mais ancorados na atenção básica, eles dependem bastante da atenção básica, né? A gente vai encontrar problemas, né? Então, quando a gente pega lá a taxa de mortalidade por diabetes, a gente vai encontrar problemas, né? Porque a gente sabe que a atenção básica, pelo menos uma parte dela, né, não faz o acompanhamento dos portadores de diabetes da forma como seria necessária, embora eu tenha nas unidades as medicações, eu tenho a insulina, eu tenho os aparelhinhos para fazer o controle glicêmico, né, digital, eu tenho a medicação oral, eu tenho todas as condições materiais para fazer isso, mas eu não tenho o vínculo e a continuidade necessária e a confiança, então, do portador da diabetes, né, para fazer isso bem feito. E eu não tenho nenhuma equipe que faça, de fato, as orientações necessárias para essa pessoa, porque, enfim, ela passa 99% do tempo sozinha. Ela vai lá 3, 4 vezes por ano na unidade básica para receber orientações, etc. E ela precisa, então, receber boas orientações. Não adianta só passar rapidamente no médico e falar, o senhor continua tomando remédio, né? Precisa orientar a dieta, orientar cuidado com os pés, orientar uma série de questões. Não é à toa, né, que no estado de São Paulo, não é um indicador que vocês vão encontrar no PROADS, mas o que a gente tem utilizado agora mais recentemente na Secretaria da Saúde é a internação para amputação por pé diabético, né? É um escândalo, né? E tem aumentado. Quando a gente pega, eu não sei na Grande São Paulo, eu sei do estado de São Paulo como um todo, tem aumentado, né? O que mostra que a gente não está fazendo lição de casa direitinho, né? Então, estamos com problemas, né? Então, eu acho que esses problemas que a gente observa no estado, provavelmente a gente vai observar também aqui na Grande São Paulo, em algum grau, né? Eu não sei se mais ou menos, mas em algum grau a gente vai encontrar aqui na Grande São Paulo, né? Da mesma forma, as taxas por internação por pneumonia, que então foi um outro indicador que vocês identificaram como problemático, né? Ele também depende muito da atenção básica, como vocês mesmos chamaram a atenção. E aí, a vacina é importante, né? Então, não é só a consulta, o atendimento médico, como é o caso do diabético, né? Eu tenho uma outra coisa que, em outros tempos, era a vitrine da atenção básica, né? O que mostra para a gente a fragilidade daquele indicador da cobertura da vacinação tetravalente, né? Então, vai bem no primeiro ano de vida, mas depois vai caindo, e quando eu pego a vacinação do idoso é mais problemático ainda, né? E provavelmente é problemático no idoso porque a unidade básica não tem uma relação de confiança com esse idoso, né? Quer dizer, esse idoso não vai lá na unidade básica, provavelmente, para resolver os seus outros problemas. Ou quando vai, não é bem atendido, né? Então eu tenho um problema de vínculo,
né? Então, eu acho que não é só a sala de vacina tá bonitinha, né? Eu tenho mais do que isso quando eu penso na baixa cobertura da vacinação de idosos. Eu tenho outros tipos de problema que precisam ser enfrentados também, né? E os outros indicadores, eles falam muito mais de acesso, e acesso a média complexidade ou alta complexidade, né? E, enfim, eles não dizem tanto respeito à atenção básica, mas a questão da gestão do cuidado, né, como vocês chamaram a atenção, né, em algumas situações é importante, né? Então, mesmo quando eu preciso de um atendimento de alta complexidade, a atenção básica ela precisa ser gestora desse caso, né? E ela normalmente se exime dessa responsabilidade. Então, eu acho que vale a pena colocar como uma das interpretações possíveis, né, de um achado ruim, né, a dificuldade que a atenção básica tem em fazer a gestão do cuidado, né? Os nossos profissionais, via de regra, não são treinados para isso, né? Nem o médico, nem o enfermeiro, que são os profissionais mais centrais dentro da unidade básica, né, eles não têm esse tipo de formação na faculdade, né? E os serviços também não propiciam esta formação. Então, nem as prefeituras, nem o Estado propiciam de uma forma sistematizada este tipo de formação. A gente, claro, como regra geral, é claro que a gente vê grandes exceções como essa, por exemplo, que eu citei aqui da cidade de Ademar, né? E que talvez não seja a realidade em todas as unidades do município de São Paulo, tá? Então, eu fui lá porque, enfim, ela era uma unidade exemplar, eu fui lá conhecer, né? Então, a gente ainda tem um caminho grande a percorrer em termos de atenção básica, de qualificação da atenção básica. E, evidentemente, quando eu trabalho com esses indicadores gerais, a gente acaba tendo dificuldade de saber exatamente onde é que está o problema. A gente tem, como gestor, algumas indicações, e às vezes elas são muito mais qualitativas, de visitar, né, e de olhar e falar, bom, cadê o mapa do seu território? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe onde estão as creches do território, ninguém sabe onde é que estão as escolas, ninguém sabe onde é que estão as favelas. Aí tem algum problema nessa territorialização. Então, a gente acaba tendo uma percepção de visualização em loco, né, de alguns dos problemas. E isso é bastante rico, né? Principalmente quando eu estou no município, isso é bastante rico. Mas quando eu estou como gestor estadual ou na posição do Jorge como gestor em âmbito nacional, né, eu acabo tendo que me utilizar bastante dos números, né? E os números empobrecem bastante a nossa realidade. Então, eu acho que a gente tem que sempre, na medida do possível, poder mesclar, né, esta avaliação mais qualitativa, mais em loco, né, com uma avaliação mais fria, né, a partir dos números. E eu acho que os números, a gente ainda precisa ter sempre a perspectiva de validá-los o tempo todo, né? Por exemplo, o indicador de acesso a procedimento de revascularização, né? Ele precisa ser revisto, né? O indicador proposto há mais de 10 anos atrás, né? Numa situação em que aquele procedimento ele era a primeira escolha, né, no caso de insuficiência coronariana, mas hoje já temos outras alternativas. Então, esse indicador ele perde um pouco da validade como indicador de acesso, né? Assim como a vacinação tetra também, depois de uns anos, ela perde na medida em que todas as unidades conseguem atingir 100% desse indicador. Então, eu vou precisar pensar em novos indicadores, eu vou pensar em como é que eu vou validá-los, ou seja, como é que eu vou ter a segurança de que esse é um bom indicador, de que ele mede exatamente o que eu pretendo medir. Então, eu acho que na hora que a gente faz esse esforço de pegar esses indicadores e colocar eles num quadro, como vocês fizeram, né, vocês, de alguma forma, estão
reiterando a validade de alguns e apontando a insuficiência de outros, o que é muito bom para a gente, que é gestor, né, já tomar certo cuidado em relação a alguns desses indicadores. Né? Então, eu acho que o trabalho de vocês, ele realmente é muito rico nesse sentido. E aí, só para finalizar, né, eu acho que o trabalho que vocês fizeram, acho que ele precisava mesmo, ele precisa ser apresentado nos municípios, né? E talvez valesse a pena apresentar ele em algum momento lá na própria Secretaria da Saúde, porque eu acho que a gente acaba ficando na rotina do nosso dia a dia e não para pensar no que está acontecendo. Né? Então, eu acho que a gente precisa arrumar um jeito de vocês irem lá e a gente combinar uma apresentação. Eu acho que ela é super enriquecedora para a gente que corre atrás o tempo todo dessas questões, organização do sistema, a organização das redes, as tais das redes temáticas, a própria as RAS, etc. E a gente está num momento na Secretaria da Saúde de discussão da organização de regiões de saúde, né? A gente está revendo um pouco, não sei se a gente vai mudar, mas a gente está pelo menos questionando, essas são mesmo as regiões mais oportunas para a gente estar trabalhando. Então, eu acho que trazer uma discussão como essa sobre a região metropolitana, ela é bastante enriquecedora para a nossa discussão. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. E só para terminar, parabéns para vocês todos. Eu acho que o trabalho foi excelente. E parabéns a você também, Álvaro, como orientador e provavelmente instigador do problema. Né? A solução é deles, mas quem cutuca é vocês. Né? Então, eu acho que você também está de parabéns. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Arnaldo. Nós temos agora a intervenção da Neide, que estará falando pelo DRS1. A Vânia pede desculpa, era para ter vindo também para nos prestigiar, mas teve uma intercorrência na secretaria, permaneceu lá e não deu tempo de escapar para vir para cá. Então a Neide fala agora e aí nós abrimos para o plenário. Tudo bem, Neide? Como ela é a última a falar, eu vou falar para ela falar bem rapidinho. Vou ser rapidinho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para comentar sobre o trabalho que foi feito, né? E, ao mesmo tempo que eu gostaria de estar parabenizando pelo excelente trabalho, eu gostaria muito de agradecer vocês, porque esse trabalho era para ser nosso, entendeu? Era para a DRS estar realizando esta avaliação. Porque todo o panorama que vocês deram aqui é uma avaliação de sistema, onde a gente consegue verificar aonde que a gente precisa atacar regionalmente. Né? Já entrando quando o doutor Pedro nos convidou, ele queria que a gente apontasse o que poderia aprofundar, o que poderia estar criticando. Então, eu vim mais disposto a estar apontando o que a gente poderia aprofundar mais ainda. Então, por exemplo, como eu disse, é um trabalho de visão sistêmica. Né? Agora, para o município em si, para que serve isto? Entendeu? É uma reflexão que a gente deve ser feita. Porque muitos dos municípios, dos 39 municípios que nós temos, quantos são que têm hospitais, que realizam angioplastia, que faz revascularização, que faz todo o processo que foi avaliado aqui. Tanto para eficiência, tanto para efetividade, tanto para acesso, tudo tal. Quantos? Né? Então, se for nesse sentido, aqueles hospitais, aqueles municípios pequenininhos, vamos
dá para até falar, temos Salesópolis, temos Pirapora de Bom Jesus, temos Juquitiba, temos São Lourenço, que tem pouquíssimo acesso. Não tem angioplastia para eles. Vocês podem até ver quantos % do paciente de São Lourenço vocês encontraram. Quase que nada. É um acesso. E aí fica lá no Mananciais. E eles tiveram a melhora. Né? Então, é uma das coisas assim que a gente precisa... Eu fico pensando, legal, PROADES elencou, assim como Arnaldo coloca, que PROADES coloca vários indicadores interessantes, indicadores que já talvez precisa rever, né? E ao mesmo tempo a gente fica pensando, para quem que nós estamos fazendo essa avaliação? Para que estamos fazendo esta avaliação? Como eu disse, eu agradeço porque foi para a DRS, tá? Não foi para os municípios, né? Por exemplo, para São Paulo, talvez sim, porque São Paulo é mais do que DRS, né? Uma outra coisa que eu sinto, por exemplo, nesses municípios pequenos, que não tem muito acesso, não tem efetividade, não tem quase que nada. Eles são reféns do serviço do Estado, bem da verdade. Só o Estado que tem esses serviços de média e alta complexidade que eles têm acesso. Que nem o pessoal do Mananciais é refém total do serviço do Estado. Né? Uma coisa que o próprio Arnaldo coloca. Em termos de pré-natal, será que precisávamos medir 7 consultas de pré-natal? O que diz 7 consultas de pré-natal? Dependendo do ângulo de vista, não diz nada. Será que não deveria medir em quantos grupos cada gestante participou? Porque, como diz, passar no médico, né, aquela consultinha de prescrição apenas, que nem olha a cara do paciente, pode passar 10 vezes, 15 vezes. Elas não vão assimilar nada. Eu acredito muito mais na orientação do grupo. Embora nós já temos 500 indicadores, quando a gente vê em que ângulo nós vamos estar avaliando, né, talvez não são os indicadores próprios. Talvez haja necessidade de outros indicadores que talvez não tenha contido na tabela CIASUS. Uma outra coisa que, embora esse trabalho seja bastante interessante, em que momento foi feita esta avaliação? Vocês pegaram 2008 a 2012. 2008 mudou-se a tabela. Todo mundo sabe que na mudança da tabela, em tudo, tanto CIA, tanto CH, foi lá para baixo. Só começou a aumentar em 2010. Né? Eu estou super curiosa em querer dar continuidade no trabalho que vocês fizeram até 2014, final de 2014, que eu acho que nós vamos ter um panorama bastante diferente. Por quê? 2013, 2014, nós tivemos uma queda danada de recursos injetados, a porcentagem de recursos colocado aos municípios diminuiu-se bastante. Né? Por exemplo, até perguntei para Rubens, você deu continuidade naquele trabalho? Ele falou assim, nem peguei mais. Pegue, porque eu acho que vai ter uma surpresa na nossa frente.
é uma coisa assim interessante. Vocês colocaram Barueri. Barueri realmente diminuiu, despencou a porcentagem colocada per capita de recursos. São Caetano, mesma coisa. São 2 municípios da nossa região, da região metropolitana, que tinha, assim, um valor significativo. É um disparate muito grande dos demais municípios. E, de repente, caiu-se. Aqueles municípios que tinham uma certa uniformidade de aplicação de recurso, tipo Carapicuíba, ele continuou a mesma coisa, meio que estável. Né? Aqueles lugares que estavam regular, teve uma certa oscilação. Então, tem vários municípios que o recurso econômico tem dado uma resposta muito significativa em todos esses 4 itens, efetividade, acesso, tudo tal que vocês avaliaram. Acho eu. Eu não fiz essa avaliação. Né? Deixa eu ver a colinha que eu fiz aqui. Por exemplo, uma das coisas que eu sinto que, para a gente poder avaliar tudo isso que o PROADES coloca, no ponto de vista da gente, tá? Eu estou pegando outro ângulo, né? Para a gente poder dizer, para poder avaliar o município, eu acho que precisava pegar as atribuições próprias do município. O que ele tem que estar fazendo e avaliar o que ele tem que estar fazendo. E não as consequências que tem tido. Por exemplo, nós estamos avaliando revascularização que ele não faz. Angioplastia que ele não faz. O que mais? Tem vários procedimentos que está avaliando sem ele ter esta responsabilidade de fazer. Né? Então, a avaliação, eu acredito que tinha que estar sendo feito de acordo com por exemplo, o nível federal faz a sua avaliação do nível que ele faz. O Estado tem que fazer a avaliação tipo esse. E o município tem que ser avaliado de acordo com o que ele faz. Gente, isso é o meu ponto de vista. Tá? Não é uma coisa que eu estou falando que está certo, está errado. Não é nada disso. Eu só estou expondo o meu ponto de vista. Porque senão a gente fica avaliando uma coisa que, como eu disse no início, para que eu estou avaliando? Quem que eu estou avaliando? A região, por exemplo, o próprio Arnaldo coloca, que tem a região de ABC, que de repente tem Rio Grande da Serra, que male consegue fazer atenção básica por causa da arrecadação. E tem também, dentro lá, tem o São Bernardo, né? Tem e São Caetano, que tem outras condições. E tem outros municípios na média. Aí, né? Isso acontece também nas rotas dos bandeirantes. Temos o Barueri e só, né? Santana. E é avaliado de uma forma até interessante. Então, gente, talvez eu não tenha trazido muita contribuição para vocês, mas quando eu li, eu achei super interessante. Eu falei, poxa vida, eu tinha que ter feito isto. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, mas será que era isso mesmo? Tá? Então, era mais ou menos esta contribuição que eu queria estar fazendo. E, ao mesmo tempo, o convite para o pessoal participar,
Para eles não ter que repetir 6 vezes a mesma coisa, acho que a gente convém fazer um seminário maior, convidando todos, né, para poder colocar. Senão, já imaginou? Tá, muito obrigado para vocês. Muito bem. A Neide, com uma grande mãezona, já está querendo facilitar a vida de vocês. Então é o seguinte, agora nós estamos com o tempo aberto, tá certo? Para quem quiser fazer algum tipo de consideração. A gente poderia estar abrindo para o plenário, ver se o plenário quer fazer alguma pergunta, dúvida, consideração, crítica, é à vontade. Como a gente disse, o objetivo aqui é exatamente ouvir essas observações, tá certo? Incorporar algumas dessas observações, se pertinentes, né? E incorporar no texto, e aí ele vira o texto definitivo que fica no nosso portal, como os outros que estão lá, sobre acidente de transporte, sobre saúde mental, sobre a validação lá da assistência do ICSAP, e assim sucessivamente. Parece que o Zé Alexandre tinha se inscrito para falar isso, acho que poderia fazer alguma consideração. Ele é um ex-aluno do PROASA, atualmente responsável como secretário adjunto de um município, e ele talvez tivesse interesse em falar alguma coisa. Depois o Seixas, que fica coçando o queixo lá, não fala nada, mas ele é um dos responsáveis por toda essa bagunça que está esse sistema de saúde. Então, se ele quiser fazer alguma consideração, desde que seja curtinho. Todo mundo é coisa curta, coisa de 2, 3 minutos para poder dar oportunidade a outras pessoas falarem. Eu ia falar, hein? Eu ia falar antes, mas enfim. Acho que duas... José Alexandre, eu estou como secretário adjunto de Mauá, que faz parte lá da região do Grande ABC. Acho 3 coisas que eu queria pontuar. A ideia de pensar desempenho, né, e aí desempenho das regiões de saúde, é um papel não só dos municípios, mas também da Secretaria de Estado, e aí a gente tem feito um esforço para dentro do CGR do ABC e também pelo consórcio do ABC, da montagem, que nós estamos agora fechando os indicadores, acho que 20, 19 indicadores, para monitoramento dos setores, né, desses 7 municípios da região, pelo consórcio, né? Pelo CGR, a gente já está, acho que faz uns 6 meses aí numa conversa, meio que num namoro, para a construção também de um painel de indicadores, para a gente poder fazer essa avaliação. Para dentro do consórcio, isso vem como uma diretriz dos próprios prefeitos, para monitoramento não só da saúde, mas da educação, meio ambiente, etc., com indicadores específicos para isso. Obviamente, esse trabalho ajuda na lógica de pensar o desempenho, que é a ideia do PROADES, aí, do PROADES, né? Que eu acho que vai ajudar a gente, eu falei com o Camila, para a gente poder pensar isso e tentar qualificar. Só que do outro lado também, aí eu vi a Neide falando aí, eu acho que sim, o DRS teria um papel, a DRS não teria um papel importante no sentido de nos provocar e ao mesmo tempo nos apoiar nesse monitoramento. O Ministério da Saúde tem, né, a sala de situação em saúde, que é um ponto interessante, um lugar interessante de acesso para ter informações, né? Eu, por exemplo, uso muito para a gente fazer um planejamento, né? Então eu falei um pouco do regional, da ideia de organização da região. Eu acho que o apoio da RS é fundamental nesse processo. O consórcio da ABC já tem feito esse esforço para enfim. E aí, como parte da responsabilidade dos municípios, lá em Mauá a gente já tem praticamente quase um ano aí do método, né? Na verdade, a gente trabalha com espaços colegiados de gestão, então o colegiado de gestão que junta a área central da secretaria, com os gestores, os chefes de departamentos das áreas, em colegiados semanais para discussão. Além disso, tem os colegiados internos de cada departamento, de cada núcleo de atenção. Só que nesses colegiados, há um ano, a gente já vem trabalhando com indicadores na verdade, Dona Bídia, né? Então, processo, de estrutura, processo e resultado, para tentar qualificar a nossa gestão, né? E aí a gente discute isso, né? Então, os gestores de núcleo discutem isso dentro dos seus departamentos, de 3 a 5 indicadores, e depois de 3 a 5 indicadores é levado ao colegiado de gestão. E uma vez por mês a gente leva para o colegiado pleno, para falar, como que está então a rede de Mauá nesses últimos 2, 3, 4, 5 meses? Qual é a série histórica? E aí a gente consegue avançar no sentido de olhar o território. Então, Mauá é dividido por 5 territórios, né? Desde os indicadores da atenção básica até os indicadores hospitalares, né? Então, dizer que a mamãe, né? A mãe que teve suas 4 consultas de pré-natal aqui, acabou gerando ela mesmo um parto cesáreo
enfim, e aí teve uma complicação patológica, etc e tal, teve uma ITU aqui, uma ITU acolá, não foi vista, apareceu na UPA 3 vezes, então a gente consegue começar a rastrear. Eu estou dando um exemplo da rede Segon, entre aspas, né, mas do cuidado materno-infantil para tentar olhar para isso. Então, enfim, eu estou tentando falar um pouco da prática que a gente tem tentado adotar para dentro de Mauá. Obviamente isso não é fácil, as pessoas não têm mania, né, entre aspas, não têm a prática de fazer monitoramento justamente e nem medir o desempenho, porque quando elas fazem isso, elas se expõem, né? E aí a gente lá no gabinete fala assim, então vamos se expor, né? Porque fundamentalmente a gente tem que melhorar a gestão, etc. Eu acho que é um processo que tem que vir, enfim, aí eu espero do Estado, espero do Ministério, posições que nos ajudem a apoiar. Acho que o SARG-SUS está ajudando a gente no sentido de montar o relatório, que acaba usando esses indicadores que a gente já discute, viram uma prática sistêmica. Tá? É isso. Muito bem. Então aí a observação interessante é do monitoramento servir para estimular as pessoas se exporem, não para serem castigadas, mas sim para melhorar o serviço. Acho que se você cria um clima, não de perseguição, mas um clima de apoio, de discussão, de reflexão, de crescimento, todo mundo cresce. Se vira um clima de perseguição para penalizar, bom, aí todo mundo se esconde, né? Aí nega e falsifica indicador. É uma forma de sobrevivência, né? Bom, quem mais quer fazer uso da palavra? Está aberto. Quer falar um pouquinho, Seixas? Está com muito sono. Não, é que eu acho que não cabe eu ficar falando. Só quero cumprimentar pelo esforço que vem sendo feito pela organização do consórcio aí, do observatório. Que, aliás, o Seixas é um dos pais criadores do observatório. Nós escrevemos a 4 mãos o documento base do observatório. E achar que aí a entrada de outros, inclusive fazendo pesquisas, etc., essa é a evolução normal que nós devíamos ter mesmo, e é demorado, não é coisa que faz assim e resolveu, né? E é bom que o Proasa, de repente, entra com o pessoal fazendo pesquisa e desenvolvendo isso. E eu vim para aprender, né? Por isso não estou aqui para criticar ninguém, né? Porque eu estou naquela fase de rever as coisas para ver se, né? Lembrando sempre que é pena que nós estamos num sistema que não tem base financeira para funcionar, né? E isto, desculpe, é uma merda, né? Ponto. Eu venho de uma reunião do Hospital do Rim, que por uma circunstância histórica, né, tem várias explicações, resolveram pagar direito para um tipo de atividade central deles o valor adequado pelo esforço e pelo gasto que tinha. Esse hospital hoje é um espetáculo. Ele tem superávit. Sabe o que é isso? Tem superávit. Tem um corpo de funcionários a contento. Tem resultados fantásticos entre número de profissionais e número. Por quê? Porque ele tem base econômico-financeira sustentável. E aí dá para fazer planejamento. Um hospital de ponta com índices fantásticos de redução de gastos, de plena ocupação, com índices de mortalidade baixíssimo, e é gente séria que não estão inventando o número, tá? O que tem de tão diferente? Só tem uma coisa de diferente. Mas não é médico que não gosta de trabalhar, tá certo? Não é gente absolutamente descrente da administração, que não sabe mexer e gasta demais, tá certo? Não é nada disso. Deu a base financeira e eles fizeram.
Não precisaram se equilibrar todo fim de ano com dinheiro tirado às marras, que dá chance para todos os tipos de sacanagem, porque tem uma base financeira. Então, tudo isso aí está certo, tem que fazer. Gostei muito do Arada aí, lembrar que uma coisa fundamental é pensar sistemicamente. Veja, por incrível que pareça, nós temos um sistema que já chama sistema, mas que ninguém para pensar o que significa ser sistema. E aí ficam inventando modelos novos de acrescentar mais burocracia de Estado, tá certo? Para fazer as coisas funcionarem. Quando, na realidade, eu tenho que pensar de uma maneira diferente, sistemicamente, e ter definições claras para cada uma das áreas. Gostei muito de ouvir falar, por exemplo, que eu preciso avaliar os municípios na atenção básica de saúde, porque esta é a concepção sistêmica que foi aceita até agora como importante, básica, definitiva para o pequeno e para o grande município. Se eu sei isso direitinho e avalio isso direitinho, eu começo a ver o encadeamento disso tudo. E eu não preciso criar grandes coisas novas. Eu preciso pensar diferente. Eu não posso ter comandos hierárquicos lineares, ponto final. É uma estupidez, porque sistemicamente eu tenho que pensar, também não é tudo colegiado. Não. Para tomar decisões, uma composição colegiada. Uma vez tomada a decisão, tem que ter comandos primários, básicos, únicos, tá certo? Porque senão fica a confusão. Todo mundo manda e ninguém tem razão, tá certo? E, portanto, cada um faz o que bem entende. Que é o que nós temos feito. E aí o dinheiro falta sempre. Mas falta sempre no saúde, independente dessa bagunça que nós não conseguimos superar, porque não temos uma organização adequada. Mas você vê que se a gente se reunisse mais e discutisse um pouco mais, a gente ia chegando a aproximar dessa coisa elementar. Eu tenho que pensar sistemicamente. Pensar sistemicamente é uma estupidez, no meu entender, dizer que a atenção básica é o fundamental. Isso daqui é um sistema. Qual é a peça fundamental desse relógio? Vocês conhecem? Se uma delas quebrar, grande ou pequena, podia usar um termo pesado, acabou o relógio. Tá? Então, eu preciso ter uma boa atenção básica, uma boa atenção secundária, uma boa atenção terciária e um bom acordo entre eles. Um bom acordo e depois comando e cobrança. Tá? Então, desculpa. Falou, professor. Acho que era bom a gente repetir mais isso para ver se aprofunda algumas coisas elementaríssimas. E sentar e falar slogan que não serve para nada. Desculpa, só para dar exemplo. Dizer que a atenção básica é... Isso é só discurso para enganar tonto. É como dizer que vai ter 10% da arrecadação do país. Diminui o dinheiro. Não, é só besteira. Não é que diminui, eu não estou entrando na dinâmica atual. Isto é estupidez. Se isso servisse e algum dia fosse possível, a educação brasileira era outra. Porque o Getúlio, em 1932, tinha um ministro da educação que queria 20. Conseguiu 10 e nunca pagaram nem perto disso. Tá certo? Por quê? Porque isso significa eu pegar para alguém que
já vai receber muito. Tirar de todos os outros mais um pouco. Então tem algumas coisas que têm bases econômicas próprias e específicas, tá certo? Para fazer aquilo que se propôs. E veja, eu era idealista de ter um SUS, mas era só ideal. Hoje eu tenho obrigação cidadã de fazer o SUS, porque isso é constitucional. Então, se não tinha dinheiro, tem que arranjar dinheiro. Ou eu estou brincando de democracia e de constitucionalidade. É tudo demagogia. Eu acho que não faz de mal. Faz como nós, quando era estudante, falava, tinha propostas alienadas, essa é uma fantástica, e alienantes. Porque alienada, porque as pessoas acreditam, facilmente aceitam, puxa, que boa ideia, e começa a fazer movimento e não sei o quê. E é alienante, porque tem os canalhas que sabem que aquilo lá é só conversa para empurrar do jeito que está. Não era assim que a gente falava? Então... Isso é mais da turma dele, eu não fazia isso, não. Foi pior. Tudo bem. É um prazer rever o Seixas, é um colega nosso, meu professor da Faculdade de Saúde Pública, uma pessoa extremamente importante nesse país na área da saúde. É importante que se registrem as questões, sabe? O Seixas foi o camarada no Ministério da Saúde, na década de 70, que arrumou dinheiro para retomar a saúde pública nesse país, fazendo um convênio com a Faculdade de Saúde Pública aqui para formar sanitaristas novos e acertando a Escola Nacional de Saúde Pública, que estava praticamente fechada, com professores cansados, reabrindo a Escola Nacional de Saúde Pública e botando os cursos de saúde pública em todas as capitais brasileiras, e eu e João Yunes fomos professores em várias capitais. Eu conheço o Brasil graças exatamente a esse processo de formação de sanitaristas no Brasil inteiro. Lamentavelmente, alguns governos e alguns lugares extinguem a profissão de saúde pública, entende? Extingue os sanitaristas, extingue carreira, mas isso não é homogêneo no país, tá certo? Então, acho que a saúde pública deve muito ao Seixas pelo que ele produziu nesse país e pelo que ele contribuiu. Então é isso, ele está corrigindo aí. É um grupo de pessoas que pensou no país e no povo, e que tomou iniciativas no sentido de melhorar a vida dessa população. E o Seixas é um importante participante desse grupo. A gente vai lembrar aí 10 pessoas, mais ou menos, pelo menos que eu me lembre, meus amigos, tá certo? Que participaram desse processo. Muito bem. Acho que nós poderíamos estar dando por encerrado isso, mas lógico, antes de encerrar, vocês vão ter paciência 2 minutinhos, né? Uma primeira é só para dar um recado de que algumas pessoas precisam de certificado, documento, isso aí vai ser encaminhado pela internet, quer dizer, vocês vão receber o certificado de participação pela internet, daí vocês imprimem, tá certo? Então, questão do certificado, como vocês se inscreveram pela internet, vocês vão receber a possibilidade de ter esse certificado pela internet. Segunda questão, quero realmente agradecer a todos aqui participantes e passar a palavra para o Álvaro, como professor condutor desse trabalho aí, para poder também fazer suas considerações finais, 2 minutos, e aí depois a gente encerra. Bom, só ia agradecer muito as análises que foram feitas, eu acho que nos ajudou muito, né? Acho que o grupo concorda, porque eu acho que assim, uma das duas coisas que a gente discutia era essa coisa do... Como a gente pegou 2 pontos, eu não sei, aí Neide, aquilo que você falou, na verdade a gente pegou de 2008 para cá, justamente por causa da mudança até 2007, que é a série do DataSUS. Mas eu acho que é interessante você levantar que na tua experiência, a gente precisa ver isso, na verdade o impacto da mudança foi mais... Não sei se o Arnaldo concorda com isso. Você acha que tem ainda um impacto em 2009? Tá. Porque a série histórica é maior. A gente começou em 2008 justamente porque mudou a tabela em 2008. Mas o que Arnaldo e Ney estão falando, que a gente tem que colocar isso como um comentário, é que essa influência
Então, isso é um problema, introduz um problema metodológico que nós vamos ter que consertar de alguma maneira ou não, pelo menos colocar como uma observação. Porque como nós demos 2 fotografadas em 2011 e 2012, se deu problema em 2010, essa fotografia pode ter alguma distorção, vai ter que colocar isso como uma... Eu agradeço, é exatamente a ideia de botar em discussão é essa, né? A outra ideia que a gente tinha era a questão do poder de discriminação que você vai perdendo, né? O indicador vai perdendo, acho que foi bem esclarecido aí pelo Arnaldo, a própria apresentação, sei lá, mortalidade infantil vai chegando num nível tão baixo que todo mundo consegue ter mortalidade infantil baixa. Então aí é melhor pegar um outro indicador se você quer fazer a discriminação, ou seja, separar os melhores, os piores, os mais ou menos. O indicador que faz isso, hoje a mortalidade infantil não é tão boa para isso. Talvez uma mortalidade por violência ou qualquer coisa consiga discriminar melhor, né, reagrupar melhor. Eu acho que foi muito boa, acho que a Arada, o Arnaldo e a Neide nos trouxeram isso. Então, a gente tinha um pouco essa impressão de que o Super ABC lá do nosso Zé Alexandre tinha chegado no topo já, então ficava mais difícil. Acho que o Arnaldo fez uma leitura que nos ajudou muito, quer dizer, na verdade, não é bem assim, né? Eu acho que ainda poderia melhorar. Esta é uma limitação que a gente já tinha entendido no trabalho. Realmente, você fotografar 2 e olhar só a tendência. Mas era uma maneira da gente conseguir concluir o trabalho. Porque em algum momento a gente tinha que terminar com ele. Eu quero dizer que é muito importante para a gente, até dia 30 de abril, receber comentários de vocês. Esse tipo de comentário que tiver aqui, acho que muita gente aí na sua região, olha, aqui precisa lembrar disso, daquilo, né, até dia 30 de abril, e depois nós vamos dar um jeito de combinar com o português para dar uma... Eu estou brincando, combinar lá com o Proasa, para a gente fala combinar com o alemão, tá, a gente ver se o pessoal gasta um tempinho a mais para terminar, e aí vai ser substituído o documento que está em versão preliminar, ele vai ficar com a versão final para a história aí deles, tá bom? Eu agradeço a todo mundo e devolvo ao Pedrão para fazer encerramento, porque eu me lembro uma vez que nós convidamos, fizemos um seminário, São Paulo, Cidades Saudáveis, do município de São Paulo, e nós convidamos o professor Paulo Freire para fechar o debate e tal. Ele falou, de jeito nenhum, eu não aceito, nunca eu aceito um convite para fechar debate. Se você me convidar para abrir o debate, eu aceito. Então, como eu não gosto de fechar debate, eu passo para o Pedrão. Tá certo. Bom, gente, agradecer, por último, de vez, mais uma vez, o Eduardo Izumino, que é o nosso gestor do projeto aqui dentro da Fundap, que representa a Fundap nesse momento. Agradecer a Fundap e agradecer a todos vocês. E acho que foi um excelente seminário. Espero que a gente possa continuar produzindo, como diz o Seixas, e proporcionando outras reuniões desse tipo, como a gente já vem fazendo de rotina, com mais frequência num tempo anterior e agora um pouco mais espaçado por dificuldades gerais aí, mas vamos ver se a gente continua produzindo esse tipo de reflexão e colaborando, continuar colaborando com o DRS1, que é fundamentalmente o nosso papel, colaborando com a construção do SUS na região metropolitana de São Paulo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.